1 Timóteo 6, 9 e 10. 6, 9 e 10. Seria mais o 10, né? Mas vamos ler aqui. Ora, achamos? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Em muitos, concupiscência aqui significa desejo, né? Desejos insensatos e perniciosos, os quais se afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, desviaram da fé. Assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Amém? Os irmãos podem assentar. Não. Esse é um assunto, irmãos, que envolve tantos detalhes, né? Somente nos dias de hoje, sobre ofertas e dízimos, e o pastor me colocou em duas partes, né? Então, hoje nós vamos falar uma introdução, para a gente ter uma ideia, e semana que vem nós vamos falar da semente, né? Sobre os dízimos e ofertas. Vocês vão entender o que eu quero colocar aqui. Tem um pastor, Oswald Smith, que ele diz assim: contribui de acordo com a tua renda, para Deus não tornar a tua renda segundo a tua contribuição. Vocês entenderam, não? Hein? Contribui de acordo com a tua renda, para Deus não tornar a tua renda segundo a tua contribuição. E aí a gente não vai aqui falar de teologia de prosperidade, nós vamos falar da Bíblia. O que a Bíblia fala? E semana passada eu dei um estudo sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, qual é a perspectiva de cada um com respeito a Cristo, né? Mateus, Cristo é rei; Marcos, Cristo é servo; Lucas, Cristo é homem; João, Cristo é Deus. E eu coloquei ali algumas ênfases, o que Jesus fala. E interessante que 4 assuntos Jesus falou: vida espiritual, o reino de Deus, o inferno e finanças. Então, esses 4 temas estão envolvidos nos 4 evangelhos. Vida espiritual, que era o que ele mais falou; reino de Deus, né? Inferno, ele falou mais do inferno do que Paulo, do que todos, e finanças. E isso aqui não é meu, né? Isso aqui eu tirei de dicionário bíblico. 65% das parábolas de Cristo falam de finanças, ou tem alguma coisa relacionada às finanças. Se Deus fala tanto isso é importante? Hein? É importante. E eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro eu vou falar uma coisa aqui, que o que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Coloquei aqui, porque eu também falo sobre gestão, né? É um outro assunto, gestão e administração dentro de igreja, que a gente não vai comentar aqui, só assim, dar uma passadinha e sair. Dinheiro é um meio de troca. Segundo, para que serve o dinheiro? Pagar ou comprar. Ou você paga algo, ou você compra algo. Qual é a visão do mundo para o dinheiro? Não é? Lucro. O mundo tem uma visão de lucro. Qual é a visão do diabo para o dinheiro? Poder, fama, escravidão e corrupção. Não é isso que a gente está vendo? Sim ou não? Poder, fama, não é? Escravidão, as pessoas ficam... Eu lembro do... Não que ele morreu, né? Porque ele não está mais à frente. Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Aí joga aquela... Né? O negócio está meio assim. E hoje, essa situação que a gente vive no Rio de Janeiro, né? É dinheiro. É dinheiro. Ninguém está brigando aí, tomando território. É dinheiro. Tudo é dinheiro. E isso, muitas vezes, como Paulo disse aqui, corrompe o coração da pessoa. Né? E qual é a visão de Deus para o dinheiro?
para a gente não se perder aqui. O diabo é poder, fama, escravidão e corrupção. Qual é a visão de Deus? Fé, fidelidade, suprir, oportunidade e mordomia. Fé, não é? Porque a gente tem que crer, porque você está devolvendo para Deus algo que você acredita que Deus vai retornar para você. Fidelidade, porque Deus é fiel. Fiel mesmo? Eu, graças a Deus, tenho muitas. Eu deixei uma carreira militar, né? O Espírito Santo está falando umas coisas aqui, eu tenho que seguir. Eu deixei uma carreira militar. Eu poderia hoje estar aposentado na reserva como almirante, no máximo capitão de mar e guerra, correspondente a coronel. Mas quando eu estava para receber a promoção de capitão, Deus mandou eu deixar e me envolver com missões. Até o rapaz do Uber que me trouxe até aqui, aí eu estava falando para ele, estive no Japão, Paraguai, Uruguai, Argentina e tal. E foi difícil? Claro que foi. Eu queria estar me envolvendo, ser um oficial e tal, estava fazendo seminário naquela época. E Deus falou para mim, eu vou te sustentar. Depois eu fiquei um tempo como pastor de igreja, recebia, a Igreja Batista tem um cuidado muito grande do pastor receber para ele poder trabalhar integralmente e não se preocupar com esses detalhes e tudo. E depois eu fui pastor auxiliar, mas depois Deus falou assim, não, agora você vai treinar, você vai sair e você vai preparar obreiros de várias denominações. Foi quando o pastor me conheceu aqui, através do pastor Jorge Nonato. A gente troca figurinha assim, né? Eu abro a porta para ele lá, ele abre a porta para mim aqui, a gente vai para aqui, vai para lá. Né? E Deus tem sido fiel na minha vida constantemente. Tem hora que a gente, né, fala, meu Deus, será que a coisa vai acontecer? Mas Deus falou uma coisa para mim. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Está baseado lá em Mateus 6. Busca aí primeiro. E aí, olha o detalhe do final. Por que ele fala de mais coisas? Olha o texto. Jesus está dizendo ali que quando eu tenho um servo na minha casa, eu tenho que me preocupar com comida, com roupa e casa. Porque ele está a meu serviço. Jesus diz então, se você está a serviço de Deus, Deus vai se preocupar em te dar casa, comida e roupa. Porque você está a serviço dele. Mas ele fala o seguinte, até aquilo que você não pediu será acrescentado. Então Deus vai dar até aquilo que você... Aí você vê isso no texto de Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais é aquilo que você não pediu e ele vai acrescentar. É a fidelidade de Deus com respeito quando você coloca totalmente as coisas na mão dele. Então, eu deixei uma carreira militar, né, me envolvendo, depois Deus me tirou do ministério pastoral, no sentido de não assumir igreja. Eu falei esses dias para uns alunos, né, meu nome ainda está lá na Convenção Batista, e aí eu recebi um convite para assumir uma igreja batista de mais de 1.000 e poucos membros, lá em Tocantins, para ganhar 36 mil reais por mês, com casa pastoral, tudo. Humanamente falando, mas eu tenho uma coisa comigo. Eu pergunto a ele, se ele falar sim, sim. Se ele falar não, não. E ele falou, não, eu já te tirei daí. Aí tem as pessoas que falam, poxa, ficava lá 1 mês, 2 meses. Mas eu não quero ser Jonas na vida de ninguém, porque eu estou indo fora da vontade de Deus. Eu estou indo por dinheiro, e eu não vou fazer isso. Eu vou pela direção de Deus. E se você for por Jonas, você só cai, você só desce. Desce para o barco, desce para o porão, desce para o mar, desce para a boca do peixe. Você só desce. Sai fora da vontade de Deus, você só desce. Né? E Deus, ele tem me honrado. Porque Deus, ele é fiel para aqueles que são fiéis a ele. É o que a gente vai entender aqui, que... Vocês acham que dízimos e oferta faz parte do culto? Faz. Louvor, oração, né? A palavra, agradecimento e a oferta. Eu me lembro, quando nos anos 60, quando meu pai tocava lá na banda de Madureira, a gente era pequenininho. Me lembro até hoje, meu pai era PM, né? E ele pregava assim, falou, quando a salva passar, está aqui,
10 centavos, 5 centavos, nem lembro se era centavos, o que era, e tal. Nunca, aí meu pai falava, nunca deixe a salva passar vazia, plante uma semente. Eu ensinei isso para o meu filho. Ah, mas se eu tiver R$1, seja R$1. Se tiver 50 centavos, 50. Porque Deus não está olhando o valor, Deus está olhando a intenção. Você está plantando uma colheita. E Deus vai honrar isso. E eu sempre tive isso no meu coração, né? De nunca, porque faz parte do culto, faz parte da oferta. Sim ou não? Sim. E alguém dizer que não faz parte, não é? Então, mas se eu não tiver ali, fala com Deus, Senhor, semana que vem, porque faz parte da oferta. E a gente tem como pagar Deus? Hein? Nunca, jamais. Mas eu quero que vocês entendam isso. Aí, vamos lá para... Eu estou querendo fazer uma coisa, mas Deus está me levando para outra, mas tudo bem. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Todo mundo conhece a história aqui? Hein? Davi queria fazer o templo, construir o templo, mas Deus disse, não. Teu filho vai construir. E agora, o rei tinha autoridade naquela época? Tinha ou não tinha? O rei poderia, quando você vê lá, quando Deus institui Saul, que não era o rei que Deus queria, mas o povo insistiu, a gente tem coisas que a gente insiste fora da vontade de Deus, assuma as consequências. Porque uma coisa é a permissão de Deus, outra coisa é a vontade de Deus. Quando você pede a permissão de Deus, Deus está dizendo, tudo bem, mas a consequência é sua. Agora, quando você chega e diz, Senhor, eu quero a tua vontade, a responsabilidade é de Deus. Né? Tem gente que fala, mas Deus permitiu, mas você sofre as consequências. Mas quando ele diz, faz a minha vontade, é ele que assume a responsabilidade. O povo pediu um rei, aí lá está dizendo que o rei tinha autoridade de decreto, de tudo. Mas o interessante é que Davi aqui, né, já está velho, Salomão vai ser o sucessor, e ele fala algumas coisas que eu quero que vocês leiam, né? Versículo 29, a partir do verso, não, eu vou mudar aqui, 1 e o 2. Quem pode ler aí, que no tempo da sinagoga, você entrava numa fila para ler a Bíblia. Não era qualquer um que chegava e lia, não. Tinha que entrar para ler a Bíblia. Alguém pode ler aí com a voz firme? 1 Crônicas 29, 1 e 2. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tempo. Esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Primeiro ponto, o palácio aqui é a casa de Deus. Não é para quem? Mas é para quem? Então, isso aqui é de Deus. Essa casa aqui é de Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. Olha só, Davi disse que já tinha o quê? Preparado. Ele já tinha preparado tudo isso para onde? Para a casa de Deus. Tem um princípio aqui? Será que eu já tenho que vir preparado para abençoar a casa de Deus? Tem princípio, hein? Olha a questão hermenêutica. Princípio, já preparado. Ele não já preparou. Agora, eu quero ler o 3 também. O versículo... De minha própria vontade para a casa do meu Deus, ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Até aí. Olha, Davi deu o quê? Ele deu exemplo? Ele deu exemplo? Sim. Ele não ordenou. Ele, como rei, podia ordenar? Ele poderia dizer, a partir de amanhã, todo mundo tem que trazer para a casa.
Não, ele como rei podia pela lei, mas ele deu o exemplo. E nesse texto você não vai ver ele dizendo ou obrigando as pessoas a trazerem. Ele está dizendo, eu já separei, eu já preparei. E ele diz aqui, eu amo a casa do meu Deus. Né? Em particular, já separei. Né? Depois vocês leiam. Né? Vamos ler também o 5. Isso aqui já dá um estudo maravilhoso, mas eu ainda estou na introdução. O 5, ouro. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Quem? Isso aqui não é teologia da prosperidade. Quem está disposto? Ele não está obrigando. Quem está disposto? Nós vamos ver esse princípio lá no tabernáculo, porque quando o povo de Israel está saindo do Egito, lembra que os egípcios estão dando ouro, estão dando prata, estão dando roupa. Para que você vai usar isso no deserto? Mas aquilo ali era para quê? Para a construção do tabernáculo. Mas o povo pegou o ouro que era da casa de Deus para fazer bezerro. Será que tem gente usando o ouro de Deus para fazer bezerro? Né? Reflexão. Né? Então, esse texto, depois vocês continuam lendo que Davi, ele fala de liberalidade. Aquela coisa que você abençoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou dizendo para vocês, eu preparo uma coisa, mas o Espírito Santo fica aqui só falando aqui, e eu estou seguindo a direção que ele está falando. Mas vou estar dentro do estudo, fique tranquilo. Eu quero falar aqui de uma pasta de dente e o dízimo. Será que alguém sabe quem eu estou falando? Alguns ficaram meio assim. Teve um rapaz, em 1900, ele estava num navio, vindo da Europa para tentar a vida nos Estados Unidos. O capitão daquele navio era um servo de Deus. Ele tinha 16 anos e pregou o evangelho para ele. Ele aceitou Jesus. E esse capitão falou para ele, sempre seja dizimista. Sempre entregue para Deus aquilo que não é teu. Faça isso. Né? E ele começou a fazer. Aí ele foi trabalhar numa fábrica de sabão, em Nova York. E ele deu os 10%. E ele viu que Deus dava. Aí ele falou assim, não, eu vou dar 20%. Ele viu que Deus dava. Não, eu vou dar 30%. E ele acabou dando 90%. Isso um propósito dele, de abençoar a obra de Deus. Ele se tornou o dono daquela fábrica de sabão. Que se tornou várias coisas ali. E ele deixou em testamento que 90% do lucro daquela empresa tinha que ser dado a missões, a instituições cristãs que pregam o evangelho. E o nome dele, alguém já disse aqui, William Colgate. William Colgate. Isso é uma coisa que você não vai ver por aí, né? Quem fala muito isso é o Palharini, né? Que ele conta a história de várias pessoas, né? E William Colgate. E hoje, até hoje, você vê que a marca Colgate, ela está em tudo quanto é lugar. E a porcentagem toda é para a obra de Deus. Não é? Porque Deus, ele não precisa de dinheiro, ele quer a tua fé. Mas Deus, ele vai multiplicar isso. Mas nós temos que entender esse princípio. Qual é a diferença que a gente vai ver entre dízimos e oferta? Oferta é voluntária. O dízimo é ordenança. Biblicamente falando, não é só o batismo e a ceia que é ordenança, mas o dízimo é ordenança. E eu vou ver, não hoje, talvez a gente chegue hoje, não sei, que Cristo, ele é o símbolo do dízimo. Deus não deu o seu filho? Não deu, irmãos? Deus não deu o melhor? Deu ou não deu? Deu. E ele deu o seu filho e recebeu muitos, ou milhões, ou bilhões de filhos. É princípio. Não é? Mas Deus
Nós vamos estudar isso aqui. Paulo vai dizer que Deus não quer que você faça isso por coação ou com tristeza. Porque senão, a sua semente, ela vem seca. Porque você não trouxe com alegria. Você não trouxe. Se ela vem seca, dificilmente ela vai germinar. Vocês entendem isso? Então, vamos entender esse plano de Deus. Agora, vamos ler 2 textos de Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Eu ainda estou na pré-introdução da introdução. Ainda não. Gênesis 2:9 e Gênesis 3:6. Preste atenção, eu falo muito para os alunos, a hermenêutica, que é a interpretação de texto, é você analisar o texto e o que está no texto. Vamos ler lá e depois a gente vai entrar no pano de fundo aqui. Gênesis 2:9 e depois 3:6. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora o 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Agora, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então vamos aqui analisar. Deus falou assim, porque Deus tinha que testar Adão e Eva? Sim ou não, irmãos? Sim, como aconteceu no céu. Talvez eu faça rapidamente sobre a rebelião, testar no céu. Então Deus falou, pode comer todas as frutas que estão em todas as árvores, mas aquela ali, não. Aquela ali é minha. Princípio do dízimo. Aquela ali é minha. Você pode comer tudo aqui. Aquela ali é minha. Entende? Aí o texto diz assim, no verso que a gente leu, toda árvore agradável, não está escrito aí? Agradável, agradável, de boa vista também, boa para alimento, é questão de versão, para alimento, e tem uma árvore que Deus colocou aí que eles poderiam comer, a árvore da vida. Que tipifica quem? Cristo. Você vai lá para Apocalipse, essa árvore está lá. E Jesus está dizendo que essa árvore é Ele. Então, eles poderiam comer de todas as árvores. Inclusive, se eles comessem primeiro da árvore da vida, a gente estava bem. Isso é uma outra história. Mas tem uma árvore. Essa aqui, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Só um detalhezinho aqui. Que fruto era aquele? Será que era maçã, banana? Será que a Bíblia mostra? Um rabino me mostrou. Só para você ver que fruta era aquela. Não era questão da fruta, que é maçã. Olha aí, verso 3, versículo 7. Você vai saber qual é a fruta que Deus tinha designado naquele momento para o teste. Verso 7 de 3:7. Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Folhas de? Qual era o fruto? Figo. Era o figo. O figo derrete na boca. Você come assim? Docinho. Era o figo. O rabino me mostrou no hebraico. Era o figo. Esse negócio de maçã foi criação da Igreja Católica. Mas tudo bem. Só um detalhe histórico e hermenêutico para a gente examinar lá. Era figo. Não quer dizer, pastor, não posso comer figo? Pode, mas naquele momento Deus tinha separado. Aí eu não vou entrar no detalhe, porque aí eu estou dando um estudo sobre a história da salvação, teologia sistemática, lá em Vargem Pequena, lá na geração de Samuel, que aí eu vou mostrar que... Só um detalhezinho, não vou entrar nesse assunto, não, o pastor aqui está olhando para mim. Olha só. Se você olhar as frutas, elas têm o formato de partes do corpo. E elas têm a ver com o corpo. Será que isso é coisa... Ou Deus fez assim?
Só um detalhe, toda fruta vermelha é bom para sangue. Isso é a ciência que diz. Toda fruta vermelha é bom para sangue. É um detalhe. Então Deus colocou tudo aquilo ali com... Mas vamos voltar aqui. Aí agora, olha o que o perturbado, o satanésio, o enxerido, vai falar com a mulher. Aí olha o verso 6. Você viu que a árvore era agradável de vista, boa de alimento e tinha a árvore da vida. Agora o perturbado vai mostrar a árvore de Deus. Aí o que diz o verso 6? Vendo que a árvore era ao comer, agradável e... Caramba! Deus falou, olha, aqui, tudo aqui é completo. Essa parte aqui, esses 10% aqui, são meu. Mas o diabo levou a eles a cobiçarem aquilo que não era deles. Conseguiu pegar o negócio? Hein? Que é o princípio do dízimo que Deus queria ensinar para Adão e Eva. Agora, vamos ver outra coisa aqui. Vai lá no mesmo capítulo, 4. Aí. Tem uma coisa que, irmãos, se eu tiver que dizer para vocês quais são os melhores estudos teológicos para você estudar, teologia sistemática, hermenêutica e defesa da fé. Você pode ter uma boa compreensão bíblica para você. Teologia sistemática você é doutrina. Hermenêutica é interpretação. Defesa da fé, você defendeu o que você crê. Então, olha, porque muitos, quando Deus pede, aqui está o outro princípio do dízimo, já agora com Caim e Abel. Então, vamos ler os versículos 2 e 3, se ninguém perceber, mas eu vou colocar. O que aconteceu aqui? 4, 2 e 3. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Lavrador. 3. E aconteceu ao cabo de dias... Vai até o 4, pronto. Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora, preste atenção. Preste atenção uma coisa aqui. O texto diz que Caim cuidava e Abel das ovelhas. Deus pede que cada um traga o quê? Uma oferta. Deus não pediu a Caim uma oferta de animal, apesar de que tem um princípio em Abel. Ele está mandando que ele traga a oferta. O texto diz, trouxe das primícias. Deus queria que desse das primícias. Abel trouxe das primícias, não foi? Sim ou não? Sim. Agora, e Caim? Olha o verso 3. Início. Aconteceu? Ou fim de dias. Trouxe Caim. Caim trouxe o quê? Os primeiros frutos ou a xepa? Ele trouxe a xepa. Olha aí, ele trouxe o que sobrou. Ele não trouxe o princípio, ele não trouxe o melhor. Entende aí outro princípio que está aí? No fim dos dias, é porque, como a gente aqui não tem, né, a Bíblia-chave que a CPAD lançou, Bíblia de Estudo-chave, hebraico e grego, muito bom, porque atrás tem as informações, só que agora está R$300, Jesus. Né? Mas eu ganhei de um aluno, graças a Deus. Né? Então, lá tem as explicações, e o interessante é que tem pontos ali que indiretamente até discorda de certos contextos dentro de teologia, mas só que o texto está sendo colocado na palavra, no hebraico e no grego. Então, você vê que a questão aqui de Abel, ele não trouxe o melhor. Caim, desculpe. Então,
que a gente percebe? Você, de repente, pode trazer algo aqui que aparentemente seja, quem olha longe, qual foi o caso de Ananias e Safira? Foi a oferta ou foi a mentira? A mentira, não era. Meu irmão, Deus não está preocupado se você vai trazer isso ou trazer aquilo. Mas tem hora que a gente se perde nisso. Então, aí é a questão que a gente precisa entender. Estão acompanhando comigo? Sim? Então, aqui está o princípio, para a gente começar a compreender essa questão. Deixa eu tomar água aqui. Dos dízimos e ofertas. Agora, Deus havia dado para o homem tudo? No Éden? Tudo. Deu tudo. Aí deixa eu contar uma coisa aqui que as mulheres vão gostar disso. Um pastor estava na Sociedade Bíblica, pastor lá muito bem, acho que Dornelas, sei lá. Ele é muito... isso, inclusive, está na internet, esses estudos todos que foi feito na CBD, sobre a origem da Bíblia e tal. E ele conta a história de um irmão que era muito literal ao texto bíblico, mas era literal sem contexto. Né? Aí a esposa falou para ele assim, que ela estava grávida e que ela queria, de repente, ter o filho por cesariana. Aí ele falou, não, a Bíblia diz que vai ter que sofrer dor, que dá dor e tal. Insistiu tanto. Tudo bem, ela teve parto normal, sentiu dor, né? Queria cesariana e tal, mas tem essa opção se não tiver algum problema. Ok. Aí um dia, ele chegou no escritório, ele era um advogado, e viu que tiraram o ar-condicionado da sala dele. Ela falou, quem tirou o ar-condicionado aqui? Foi tua esposa. Falou, mandou tirar. Mandou tirar? Ele ligou. Vem cá. Você mandou tirar o ar-condicionado? É, porque eu estou seguindo o critério bíblico. No suor do teu rosto trabalharás. Aí esse pastor estava contando que esses irmãos da igreja, no suor do teu rosto trabalharás. Então, seguiu literalmente o texto ali. No suor do teu rosto trabalharás. Então, não tem negócio de ar-condicionado, não. Então, Deus deu tudo. E Deus nos dá tudo, irmãos. Hein? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que até a roupa não, e nem as sandálias. É um Deus que cuida. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Agora, o que tem acontecido com o dinheiro? Deixa eu colocar aqui. Tem gerado violência? Fome? Doença? Pobreza, depressão, desemprego, divórcio, vício, prostituição, mendigaria, escravidão, roubo, engano, sedução, prisão, mudança de coração, tudo. Isso aqui é um outro estudo que eu coloco sobre a sociedade que a gente vive. Mas, infelizmente, isso é o dinheiro. Aí eu vou lá para Lucas, alguém abra Lucas 4, versículos 6 e 7, e o descaramento do diabo falar isso com Jesus, mas tinha uma coisa que eu quero que vocês entendam lá. Lucas 4, 6, 7. Interessante que Mateus não menciona essa parte, mas Lucas menciona. Na tentação. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Veja que o diabo disse para Jesus assim, os reinos do mundo, tudo isso aqui é meu. A mim foi entregue. Quem entregou? Aí você vai lá para Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, disse, sujeitai, dominai a terra. Deus deu para Adão. Quando Adão peca, ele perde a autoridade sobre o reino do mundo. Por isso que pode observar que quando o dilúvio acaba e quando Deus vai falar com Noé, ele disse multiplicar e encher a terra. Deus não fala como disse para Adão, sujeitar e dominar a terra, porque o homem perdeu a autoridade. O diabo enganou e é uma autoridade ilegal.
Por isso que quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, ele disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Ele recuperou essa autoridade que o homem perdeu, mas ele não devolveu para o homem, porque o homem está no pecado. Ele devolveu para a igreja. Isso é um outro assunto sobre a autoridade da igreja. Está lá em Efésios 1. Ele deu para a igreja. A igreja tem autoridade. Não é? Agora, o perturbado, o satanésio, o enxerido, o encardido, ele está aqui falando de uma coisa que não é dele, de uma coisa que ele... Mas ele fala do sistema. Porque quando eu vou lá para a primeira de João 5,19, eis que o mundo, a palavra mundo no grego, né, é cosmos, mas tem vários mundos. Mundo de Deus, mundo sociedade, mundo espiritual, porque se Tiago vai dizer que aquele que ama a um mundo, Deus, né, que Deus não ama aquele que ama o mundo, e agora ele diz porque Deus amou o mundo, e eis que o mundo jaz no... Como é que a gente entende? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo. Cosmos ali que significa mundo de pessoas. Aí o texto fala lá que o diabo ele tem um sistema do mundo. Mundo, sociedade. E quando não ameis o mundo, sistema e sociedade. Então, há uma diferença. É uma palavra ambígua. Todo mundo sabe o que é ambígua, né? Não tem a ver com umbigo, não, né? Se eu falo manga, se eu não falar o que é, pode ser o quê? Ou uma fruta. É uma palavra ambígua. Na Bíblia tem muito disso. E se eu não entender o contexto da Bíblia, eu posso confundir o sentido da palavra. Alguém pode... o mundo ali... Não. O mundo de pessoas, porque Deus amou o mundo, e tem um mundo de sistema. Então, o diabo controla um sistema. Eis que o mundo jaz no maligno. O sistema não é mundo planeta Terra, não é mundo sistema. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando de um sistema que o diabo controla. E esse sistema que o diabo controla tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Porque esse sistema tem ganância, orgulho, poder, controle, fama e morte. Triste coisa que eu vou falar aqui. Isso está afetando, às vezes, a igreja? Está ou não está, irmãos? Eu não vou citar nomes aqui. Eu já conversei com muitos cantores evangélicos. Muitos. Famoso, não famoso. Não é? E a gente sabe, por ética a gente vai comentar aqui, mas tem pastores aí que tem tabela. Vai na igreja, se a igreja for X, dia de semana é isso, dia de festividade é outra, e tudo tem um negócio ali. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, então? E eu vou contar isso, mas não vou dizer o nome da pessoa, senão alguém aqui pode jogar o CD voando assim. Eu estava lá em Teresópolis, estava dando um curso de batalha espiritual. No final, o pastor pediu para mim ficar até domingo e pregar no final, e tinha uma cantora famosa, muito famosa. E aí, depois, ela ia cantar, eu ia pregar. Mas eu estava no gabinete com a cantora, ela estava sentada aqui, eu estava sentado, estava o pastor ali, e eu estou olhando para a cantora. E Deus está falando, ora por ela. E Deus já me disse o que ia acontecer. Eu falei, que isso, meu Deus, ora por ela. Ela tem que saber disso. Aí eu senti que ela começou a sentir dor de cabeça. Aí eu falei assim, aí ela estava com os músicos ali, com o pessoal dela. Aí eu falei, vem cá, eu posso orar por você? Pode, mas eu queria que só você e o pastor estivessem aqui, os músicos não. Eu não queria que os músicos vissem o que ia acontecer. Aí os músicos saíram. Aí eu virei e falei, pastor, não se preocupe que você vai ver aqui não, tá? E o pastor, sem entender, quando eu orei, manifestou a pombagira. E começou a... Ai, Jesus, vai sair daí agora, em nome de Jesus. E pum, saiu. Aí ela,
você sabe quem se manifestou aqui? Aí ela ficou meio assim, eu falei, tua vida está toda errada, né? Ah, tá, pastor. E como é que você está cantando? Ah, porque eu... E cobrando. Ah, se conserta, e com Deus e tal. Aí o pastor ficou assim. Aí eu falei, pastor, se o senhor quiser, dê o valor dela, mas não deixa ela cantar, não. Ele falou, não, ok. Ela não estava se sentindo mal aqui? Ela sentiu mal. Ele deu o valor lá, um valor que só Jesus deu o valor e tal. Aí depois, a irmã fulano de tal não vai cantar porque não está se sentindo bem. Todo mundo ficou meio, e tal. Irmãos, eu poderia aqui contar muitos, com a vida toda errada. E aí, quem é o Deus do dinheiro que a Bíblia de Jesus chama? Hein? O rei Momo também é um. Ele também é um outro. Então, para você ver que a coisa virou o quê? Comércio. Por que a Marlene Matos passou a patrocinar grupo evangélico? Porque, se você não sabe, os cantores evangélicos estão vendendo mais do que os cantores seculares. Muito mais. E coisa que alguns cantores aí de nome, então, viu que tem um filão ali. Mas, graças a Deus, isso aí ficou meio... Mas isso é um outro assunto. Estou preparando agora um curso sobre adoração e louvor para músicos. Meu irmão, lá eu estou, desculpa, descendo a lenha. Porque cantar não é só chegar aqui, blá, 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 não. Tem que estar com a vida no altar. Senão, que nem os filhos de Eli, a arca vai embora e você morre. O juízo vem. Tem que ter cuidado. Então, o que acontece? Como é que a gente entende essa questão de oferta? Por que Deus... Amém. É que eu estou aqui seguindo, eu ia falar uma coisa aqui, mas isso é que eu vou falar na semana que vem. Qual é o plano de Deus para o dinheiro? Mas eu quero fazer uma referência. Deuteronômio 10:17. Se possível, na versão atualizada, nada contra a corrigida, é porque pode ser que até que na corrigida tenha porque a corrigida sofreu algumas modificações no sentido da palavra, né? Mas qualquer coisa, se não tiver, eu vou dizer aqui. Uma vez o irmão falou assim, vamos ler no livro do doutor Anônimo. Era Deuteronômio. Aí eu falei, quem é o doutor Anônimo? Deuteronômio 10, quer dizer, repetição da lei, né? No grego é repetição da lei. 10:17. Está entre Gênesis e Apocalipse, para facilitar aí, hein? Temos ali 30 minutos, semana que vem a coisa vai ser mais forte. Vamos lá, 10:17? Hein? Eu queria que alguém lisse para ler, mas tudo bem. Deixa eu ver, sobe. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas. Olha a palavra, que não aceita não aceita suborno. Aquele dinheirinho do guarda, aí, né? Aquele dinheirinho, Deus não aceita suborno. E no hebraico é como se fosse negociata. Aí Deus, se eu fizer, não tem isso com Deus, não. Deus não aceita suborno. Por isso que Jesus disse sim, sim. E o que procede daí? Porque você é sim. Hoje à noite eu vou pregar sobre a vida transformada. Até falei para o pastor, vai vir chicote aí, hein? Ele falou, não, eu quero isso mesmo. Não é? Porque eu vou falar do crente menino. Tem crente menino dentro da igreja? Ih, irmão, tem hora que tem que jogar balinha, doce, é muito menino. E se você falar duro, eu vou sair, vou para o mundo. Crente menino, chora. O crente menino é inconstante, o crente menino não tem compromisso, o crente menino dá desculpa. Estou pegando tudo isso lá em Hebreus. Crente menino. Porque não cresceu. Está 10 anos na igreja. Mesma repetição. De novo, irmão. De novo, irmã. Menino, não cresce. Não é? E esses meninos atrapalham. Não é? E dentro da casa de Deus, esses meninos são esses que criam aquelas situações
que não é bem assim e tal, que o dízimo é só no Antigo Testamento, é da lei, mas o dízimo foi instituído antes da lei. Lá no Gênesis, lá, aqui, acabamos de ler aqui, Abel e Caim, lá. E quem deu o dízimo para Melquisedeque? Abraão, lá, porque é um princípio que a gente vai compreender quando eu falar aqui, quando nós não somos dizimistas. Interessante que é a única vez que Deus diz sobre dízimo: fazei prova de mim. Deus não manda fazer prova de outra coisa. Por que Ele mandou? Porque Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que o único momento mais forte que a gente se volta para Deus é quando Ele mexe na nossa carteira. Ai, meu Deus, aquela conta. Entendeu? Que na hora que Deus mexe na carteira, aí a gente se torna totalmente devoto e vai para Deus, porque Deus mexeu muitas vezes onde está o nosso coração. Nosso coração. É aquela questão de você... eu vou falar depois de pessoas, por exemplo, como Walt Disney, Bill Gates, falei do William Colgate, os McDonald's. Vou falar até aqui, depois daquela maluquinha Madonna, de pessoas que mesmo estando no mundo, entendem o princípio do dízimo. Entende o princípio do dízimo. Porque isso é um princípio que Deus abençoa. Não é? Não é? Vai lá para Lucas, ou Atos. Lucas, porque foi ele que escreveu Atos, por isso que eu pensei a mente. Interessante que essa citação aqui de Lucas, escrevendo o que Paulo disse, não aparece nos evangelhos, mas Jesus disse. Por isso que João fala que não foi escrito tudo o que Jesus falou, que senão não teria livro que coubesse. Mas ele fez essa citação, mas o princípio está na Bíblia. Lucas 20, 35. Perdão, de um novo Lucas, eu sei que você escreveu. 20, 35. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Interessante que essa citação de Jesus não aparece nos evangelhos, mas Jesus disse. Lucas escreve e Paulo tinha, porque Paulo conviveu com os discípulos. Sim ou não, irmãos? Ele não conviveu, ele não conversou com Pedro, ele falou com Pedro, ele falou com Tiago, ele não foi um dos 12, mas ele conviveu depois com eles. Inclusive, Paulo cita uma coisa que a gente não saberia se Paulo não tivesse citado, que havia ocasiões em que os discípulos levavam as esposas. Já viram isso na Bíblia? Para acompanhar Jesus? Hein? Sim ou não? 1 Coríntios, estou falando porque o pessoal ficou meio assim, porque tem hora que eu mostro coisa na Bíblia, não estou dizendo que é o caso de você, é crente que não lê. Então, é que nem uma vez um irmão foi na casa de uma determinada irmã, pedindo ajuda, e isso aconteceu na Assembleia de Deus lá de Belém do Pará. E essa irmã abençoava muito, né? E ela abriu a Bíblia do irmão e botou lá acho que foi Abacuque, botou uma nota ali dentro. E deu café para o irmão, abençoou o irmão, aquela coisa toda, e o irmão foi embora. Aí passou um tempo, o irmão voltou. Eu falei: poxa, irmão, eu estou numa luta e tal. Ué, irmão, mas eu mandei uma nota X que daria para o irmão sustentado. Foi? Aonde? Aí abriu a Bíblia, ele nem sequer tinha, estava lá o dinheiro. Crente que não lê a Bíblia, crente que não estuda. Crente. Uma vez uma prima minha foi numa determinada igreja, isso parece até brincadeira, mas é verdade. E ela falou para mim, esposa de pastor. Ela foi dar um estudo, falei: irmãos, vamos ler no livro de Ruth. Aí o irmão levantou: esse livro não tem na Bíblia, não. Não, nunca vi esse livro na Bíblia. Era uma pessoa de certa idade, ela com muito jeitinho, né? Foi até lá. Tá assim. Aí abriu. Eu nunca li esse livro na Bíblia.
vou pegar a palavra de Jesus, mas sobre um contexto. Errais, não conhecendo e nem o poder de Deus. Então tem hora que a gente faz citações. Vou falar uma aqui, mas não vou ler não, né? Porque a hora ali está avançando. Lembra que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus não tinha obrigação de falar com Abraão. Mas Deus falou? Falou ou não falou? Ocultarei a Abraão o que eu vou fazer. Por isso que lá em Isaías, Deus chama Abraão de meu amigo. E também Tiago diz, Abraão amigo de Deus. O sentido de amizade ali é um relacionamento. Deus poderia destruir Sodoma e Gomorra e não está nem aí. Mas só que Abraão tinha o que em Sodoma e Gomorra? Parente, tudo bem, era o Ló. Parente. Tinha ou não tinha? Aí, Deus fala para ele, vai destruir. Aí ele começa. Se tiver tanto, se tiver tanto, se tiver tanto. Ele chega a que número? Se tiver? 10. Aí Deus falou assim, por amor dos 10. Por que ele chegou a 10? Porque a gente percebe isso. Ló tinha a esposa, 2 filhos, 2 filhas. Aí, 2 estavam prometidos para casado e tal, completando dava 10. Mas você não percebe isso no texto. Você lê, aí você vê, caramba, ele sabia, Abraão sabia que tinha os 10, por isso que ele intercedeu. Mas só quem foi com o anjo? Só foi a mulher, que depois deu uma olhadinha, as filhas, né? e Ló, entendeu? Mas o texto diz que Deus fez isso por causa de Abraão, não por causa de Ló, porque Ló deixou as tendas do Senhor para ir para aquela cidade terrível que está lá. Por isso que às vezes a gente pode estar falando coisas aqui da Bíblia, né? Mas eu falo para os alunos, aquela expressão antiga que se dizia, eu mato a cobra e mostro o pau. Está na Bíblia, agora se você não leu e se você não entendeu, né? Aí é diferente. Então, está na Bíblia esses princípios aqui. Então, voltando aqui. Então, quando a gente fala de... Interessante que lá, quando Deus manda, voltando a Caim e Abel, a levantar o altar fala de gratidão, reconhecimento, devolução e adoração. Não tem tempo de eu mostrar isso agora, né? Gratidão, reconhecimento, devolução ou devolver e adoração. Observa que todas as vezes quando Deus mandou erguer um altar, tem um princípio. O altar também significa o nosso coração. Por isso que Elias, antes de pedir a Deus fogo, ele restaurou que estava ou caído. Então, qual é o plano de Deus para o dinheiro? Se vocês quiserem anotar, não sei, porque eu estou preparando uma apostila sobre isso aqui hoje, mas ela vai virar um livro, vai ficar uns 50 páginas. Então, tem 1, 2, 3, 4 coisas pelo qual Deus... o plano de Deus para o dinheiro. Primeiro, suprir nossas necessidades. 1 Timóteo 6,8, já até falamos aqui. Primeira coisa, quando Deus estabeleceu, suprir nossas necessidades. Segundo, suprir as necessidades dos outros por nosso intermédio. Está lá em Romanos 12, 13. Depois a gente lê lá. Primeiro, suprir nossas necessidades. Segundo, suprir as necessidades dos outros por nosso intermédio. Romanos 12, 13. Terceiro, suprir o sustento da obra de Deus. Filipenses 4, 15 e 16. Suprir o sustento da obra de Deus. Filipenses 4, 15 e 16. Aqui eu vou abrir um adeno aqui. Lori Kahneman, ele é o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão. Recomendo você comprar esse livro. Tem algumas coisas aqui que eu tirei desse livro. Fé e Finanças no Reino de Deus. E ele conta toda a história da Jocum. E ele
fala sobre essa... Ele usa o Antigo Testamento, o Novo, que coisas maravilhosas estão ali naquele. O meu tá quase... Tem até comprar um novo, porque está todo... né? Então, ele fala uma coisa ali interessante sobre essa questão, né, de sustentar o mundo. Um dia ele falou para Deus, falou, Deus, Senhor, o Senhor não pode suprir a necessidade da tua igreja no mundo inteiro? Ele falou, posso. E por que o Senhor não faz? Aí ele escreve isso no livro, que Deus disse que ele quer ver a alegria do seu povo abençoar um ao outro e de derrotar o diabo na ganância. Eu vou falar isso semana que vem, porque eu vou falar da semente, aí eu vou colocar e vou mostrar os textos, porque o diabo detesta quando o crente é ofertante dizimista. Você pode dizer um amenzinho para perturbar ele? Ele não gosta. Ele é ganancioso. Então, quando você oferta e você traz o seu dízimo, é declaração de guerra. É declaração de guerra. Quem aqui sabe o que é você confiar em Deus, mesmo diante do nada, mesmo diante daquilo que você não vê, e pela obediência. Vou contar uma coisa aqui, né? Inclusive, eu estava conversando isso com o Jaedson, né? Ele chegou agora recentemente dos Estados Unidos, foi lá quase um mês, ia estar com ele essa semana. Você conhece o Jaedson, né? Então vai trazer muita novidade aí. E a gente estava conversando, né? E os judeus, no tempo de Jesus, mesmo no tempo de Jesus, o judeu não podia comer pão que não fosse tostado. E judeu podia comer carne crua? Hein? Não. Peixe cru? Não. Tinha que estar assado. Olha que coisa interessante. Aquela multidão foi para o deserto. Tinha lá, a gente vê o texto, e o povo, como é que vai alimentar aquele povo se não tinha padaria, não tinha peixaria, aquela coisa toda? E aí Jesus mandou procurar se tinha alguma coisa ali. O que eles encontraram? De um menino. Para facilitar, né? Alguns acham que os discípulos tomaram o lanche do garoto. Não. O garoto deu. O garoto deu. Ele pegou o lanchinho dele. Ele deu. E o lanche não estava preparado. E ele deu. E aí, o que Deus faz com aquele lanchinho daquele menino? Multiplica. Milagre contra a física. Mas tem um detalhe. O judeu não pode comer carne se não está frita, assado e pão também. Aí você tem que ler no texto, no hebraico. O pão estava tostado e o peixe estava assado. Então o milagre foi maior. O milagre foi maior. Mas o que eu aprendo? Você tem que dar. Você tem que oferecer. E Deus vai trazer o quê? Muito maior. Muito maior. Então, isso é o sentido quando a Bíblia fala. E outra coisa que eu já falei aqui, não vou repetir, que os dízimos fazem parte do culto? Sim, faz parte do culto. E quando a gente fala aqui das pessoas ofertarem, das pessoas... acho que eu já contei isso aqui. Se eu contei, eu vou repetir. Se eu não contei, o meu irmão faz um trabalho do grupo teatral GV, que é a peça O Inimigo. E eu sempre acompanhei o grupo. E nós fizemos uma peça em São Paulo, quer dizer, vários lugares lá em São Paulo. Aí, quando a gente tinha terminado a peça, o pessoal está lá se arrumando para depois... às vezes fazer uma recepção com um pastor da igreja e tal. Aí quem aparece lá para ver a gente, para conversar com a gente, na hora que acabou a peça, assim, emocionada, feliz da vida, a Viviane Senna, a irmã do Ayrton Senna. Aí quando a gente viu, ela entrou lá, ai, que peça linda, não sei o quê. Ela estava naquela época na igreja presbiteriana e tal. E claro, a gente vai falar do irmão dela.
E ali conversando e tal, e aí ela contou uma coisa, duas coisas, né? Que ela falou do irmão dela. Que todo mundo sabe que quando ele ganhou aquele prêmio do Japão, que as marchas tinham quebrado, e ele estava fazendo na mão, tanto que ele não conseguiu nem levantar a taça, né? Ele falou com Jesus ali. Ela contando, que ele conversou com Jesus. E ele viu a imagem de Jesus. E Jesus estava dizendo para ele, se comprometa comigo. Se comprometa comigo. E aí ele falou assim, caramba, eu queria que o Alex de Ribeiro tivesse aqui, que era dos Atletas de Cristo, evangelizou muito ele, e numa jesuicidência, o Alex de Ribeiro tinha recebido uma direção de Deus para ir para o Japão, porque Deus queria que ele falasse com o Senna. E ela contando, e ele foi. Tanto que quando ele venceu e deixa o carro, até para ele ir para o pódio, quem estava lá? O Alex, e ele foi, abraçou ele e começou a falar do que aconteceu. Eu tive uma experiência com Jesus e tal, e ali começou um processo. Né? E aí tal. Mas só que o Senna não falava muito isso abertamente. Uma vez ele estava, não sei se era com o Pelé ou com o Roberto Carlos, não sei. Ele estava num carro sendo entrevistado, e ele começou a falar de Jesus. Mas aí a Globo Lixo começou a editar. Mas só que ele falava e não tinha como cortar, porque ele falava Jesus e tal, aquela coisa toda ali. Né? Tanto que a tal da Xuxa estava namorando ele, ele falou para ela e falou para aquela outra, uma loura lá, fugiu o nome dela. A tal da Galisteu, eu agora tenho que casar. Não posso mais ficar nesse negócio, não, tem que casar. E todo mundo ficou assim, ela contando isso para a gente lá. Eu estou na casa de Deus, não vou mentir um negócio desse. E aí ela contou uma coisa, que o Ayrton Senna começou a abençoar pessoas. Pagar consulta de hospital, pagar não sei o quê. Ele começou a fazer um trabalho de filantropia, sim, mas ele não queria que isso fosse dito. E ele começou a fazer isso, tanto que existe o instituto dele que continua fazendo isso. Mas vamos para a parte, que eu tenho 10 minutos ali, a parte e a gente vai continuar semana que vem, amém? Amém? Se Jesus voltar, não estarei aqui, ok? Não. Aí você pede o anticristo para dar continuidade. Eu não. Então, aí a gente falou para ela, e o Senna aceitou Jesus e tal? Como é que foi aquilo? Aí ela contou uma coisa que você não vai ver na Globo e nem... né? Ela disse que, se vocês lembram, eu estava até ia pregar numa igreja naquele domingo, quando ele morreu lá, todo mundo sabe, e ela falou que, se vocês lembram, uma semana antes, um piloto tinha morrido nos treinos. E ele queria fazer uma homenagem ao piloto e pegou a bandeira do piloto. E aí ele ia fazer isso. Né? Aí ele ligou para ela de noite e falou para ela assim, eu queria que você orasse por mim. Aí ela falou por quê? Porque acho que essa vai ser minha última corrida. Eu acho que Deus vai me levar. Aí ela falou, que isso? Não, que não sei o que. Não, eu estou sentindo, Deus vai me levar. Mas eu não posso chegar e dizer lá para os caras da William que eu não vou correr porque Deus vai me levar. Mas eu sinto que Deus vai me levar. Aí ela disse que ficou com ele algumas horas orando com ele, lendo a Bíblia, chorando com ele. E ela estava, poxa, mas se você sente isso, não corre. Eu falei, não, mas eu vou ter que correr. Eu não posso deixar de correr e tal. Mas eu quero homenagear o fulano de tal lá que morreu. Agora não me lembro o nome do cara lá. Aí, se você observar, a Globo mostra isso, a Globo Lixo, que quando ele entra, ele para e fica olhando o carro. Ele fica olhando o carro. Ele para. Naquele momento ele estava orando. E ele entra. E a gente sabe o que aconteceu. E aí, olha o coisa. Aí, quando houve o enterro dele, não foi padre que foi no enterro, foi um pastor. Interessante que a única emissora que não ficou deixando o pastor falar, ficou só tocando aquela música, foi a Globo Lixo. Mas as outras todas viam
viram o pastor falando. Tinha um pastor ali. Você sabia que aquilo despertou muita gente? Por que tinha um pastor no enterro da Ayrton Senna e não um padre? Foi feita uma pesquisa, teve gente que aceitou Jesus por causa daquilo ali, porque foram em igrejas para saber por que isso. Olha como uma história, que eu poderia contar também do ex-Beatle George Harrison, que ocorreu, mas semana que vem eu falo disso, né, como a coisa aconteceu. Então, a gente vê que tem aquelas pessoas, irmãos, que não têm apego ao dinheiro, e o interessante é que, às vezes, quem tem mais apego ao dinheiro é quem menos tem. Não é? Então, semana que vem, nós vamos falar a finalidade dos dízimos e ofertas, como contribuir com a atitude correta, os 4 meios de sustento, o que acontece quando não devolvemos os dízimos, e eu vou falar do encontro das 3 notas, a de 100, a de 50 e a de 20. Só que isso aqui eu peguei de um pastor que ele fala do dólar. Vou pegar das 3 nomes. Lembra disso? A nota de 100, de 50 e a de R$2. R$2. Qual será que circula dentro da igreja, né? E os princípios da prosperidade, o que acontece quando eu não sou ofertante, e eu vou falar sobre semente. A Bíblia usa essa expressão de semente, tipo de semente. Pessoas são semente? Igreja é semente? A obra de Deus é semente? Eu vou explicar isso biblicamente, e sobre essa questão, a colheita que Deus dá, o perturbado, por que ele atrapalha nisso, e para a gente entender que, como disse o Roberto McAllister, fundador da Igreja Nova Vida, dinheiro é um assunto espiritual. Você concorda? É espiritual. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu não quero avançar muito ali, senão o pastor não deixa mais eu voltar. Eu trouxe umas apostilas aí sobre oração, uma do Espírito Santo. Se alguém quiser abençoar o pastor, está lá com... Ih, fugiu o nome dele, cadê o... está ali. E se der, eu não prometo, eu vou ver se alguém... Primeiro tem que entender os meus hieroglifos, né? Mas se alguém digitar para mim isso que eu coloquei aqui, eu posso até trazer essa de prosperidade, mas não prometo, posso trazer em outro momento, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.